Uma transmissão de rádio urgente anuncia que ocorreu uma rebelião massiva em uma prisão, envolvendo centenas de detentos. Em seguida, uma mulher gravemente ferida em uma ambulância, com os paramédicos lutando desesperadamente para mantê-la viva. No entanto, pouco antes de chegarem ao hospital, ela sucumbe aos ferimentos. Quando um funcionário do hospital abre a porta traseira da ambulância, a mulher, que deveria estar morta, se transforma em um zumbi furioso. Um surto viral na prisão causou uma infecção que está transformando as pessoas em mortos-vivos, lançando o mundo em um estado de pânico e desencadeando uma guerra contra os zumbis. Em seguida, um general do exército comenta o incidente na prisão. Ele explica que as zonas de quarentena se tornaram áreas de alto risco, incapazes de resistir por muito mais tempo, e prevê que serão completamente destruídas em 72 horas. O general esclarece que as pessoas infectadas tornam-se extremamente agressivas, com o vírus dominando o corpo humano em até 36 horas. Ele menciona que um cientista chamado Dr. Rains é a principal esperança para desenvolver um antídoto e salvar a humanidade. O general instrui uma equipe das forças especiais a localizar e resgatar o Dr. Rains, que pode estar em uma das 4 zonas de quarentena, antes que essas áreas sejam bombardeadas em 72 horas. Em seguida, as forças especiais começando sua missão, chegando à primeira zona de quarentena e inspecionando a área com cautela. Eles encontram cadáveres espalhados pelas ruas. De repente, são atacados por zumbis ferozes que os cercam por todos os lados. Apesar de sua formação e habilidades, os soldados são forçados a enfrentar os zumbis em combate corpo a corpo. Embora lutem bravamente, a quantidade esmagadora de zumbis os obriga a recuar. O capitão ordena que os soldados se reagrupem e procurem abrigo em um prédio próximo. O general informa a equipe que nos testes de laboratório, os zumbis mostraram sinais de percepção crescente, sugerindo que estão se tornando mais inteligentes e fortes com o tempo, tornando a luta contra eles cada vez mais desafiadora. Após a fuga apertada da última batalha, os soldados encontram um veículo militar e o utilizam para seguir em direção à próxima zona de quarentena. Enquanto dirigem pela cidade desolada, veem apenas zumbis, até que um gangster surge inesperadamente e aponta uma arma para eles. Os soldados reagem instintivamente, eliminando a ameaça com rapidez. O capitão então conduz o grupo até o próximo ponto seguro. Ao chegar ao novo edifício, os soldados são surpreendidos por um ataque repentino de zumbis. Utilizando todas as suas habilidades para evitar mordidas, eles lutam bravamente e recuam para o andar superior. No entanto, durante a luta, um dos soldados acidentalmente aciona uma bomba. Embora tentem se proteger, o cabo Jacob é agarrado pelos zumbis e acaba gravemente ferido. Mesmo em seu estado crítico, ele consegue abater vários inimigos. Consciente de que foi infectado, Jacob grita para que os outros o deixem para trás, mas os soldados se recusam a abandoná-lo, acreditando que ainda podem salvar sua vida com a ajuda do Dr. Rains. Um conflito surge quando o tenente Frank discute com o capitão Marcus, alegando que estão perdendo tempo e que deveriam deixar Jacob para morrer. Frank chega a apontar sua pistola para Jacob, mas os outros soldados rapidamente sacam suas armas, criando uma tensão perigosa. No entanto, Jacob, aceitando seu destino, decide acabar com o impasse ao tirar sua própria vida para evitar mais conflitos entre seus companheiros. A cena seguinte revela que restam apenas 48 horas antes que todas as zonas de quarentena sejam destruídas, e os soldados continuam em sua busca pelo Dr. Rains. As zonas agora estão sob o controle de gangues, que lutam ferozmente para defender seus territórios, enquanto o número de infectados cresce exponencialmente. Um líder de gangue chamado Ivan Gavrit, furioso após ver o corpo de um de seus camaradas caído, culpa os soldados pela morte de seu amigo e jura vingança. Os soldados, exaustos, encontram abrigo em um prédio durante a noite. Na manhã seguinte, fazem um funeral comovente para Jacob antes de retomar a missão. Enquanto caminham para o próximo destino, um cheiro nauseante os alerta. Ao investigarem, descobrem com horror um mar de corpos espalhados à sua frente. O tenente Simon avista veículos militares se aproximando, repletos de soldados que foram transformados em zumbis. Com pouca munição restante, o capitão ordena que a equipe se esconda entre os cadáveres. No entanto, um dos soldados zumbis reconhece o soldado Perry e o captura. Essa situação revela que os zumbis estão se tornando mais inteligentes, trabalhando em conjunto para criar estratégias. Em seguida, vemos que os zumbis conseguiram dominar grupos humanos não infectados, aprisionando-os em veículos e levando-os para uma base militar transformada em campo de concentração. Ao ser levado para um container repleto de prisioneiros, percebe que o Dr. Rains está entre eles. Ele imediatamente informa seu capitão sobre a descoberta. Sabendo que estão em menor número, o capitão Marcus decide que a única chance de sucesso é tentar se infiltrar na base militar dos zumbis. Os soldados conseguem infiltrar-se no container e o capitão alerta sua equipe para manter a vigilância. Ele explica ao Dr. Rains que eles foram enviados para resgatá-lo,
ajudá-lo. No entanto, o Dr. Raines se recusa a colaborar, puxando uma arma em resposta. Os soldados rapidamente o desarmam e o retiram à força do container. Os sobreviventes restantes, apavorados, perguntam o que será deles. Simon, preocupado, sugere ao capitão que eles não podem simplesmente abandoná-los, mas Frank, sempre insatisfeito, reclama sobre levar mais sobreviventes. Ao saírem do container, eles se deparam com soldados zumbis que os atacam imediatamente. Os zumbis começam a atirar nos sobreviventes e na equipe das forças especiais, forçando-os a revidar. Em meio ao caos, os soldados tentam proteger tanto os sobreviventes quanto o Dr. Raines. Simon tenta ajudar o Dr. Raines, mas é mordido por um zumbi, infectando-se. Apesar disso, ele continua lutando com bravura, utilizando suas espadas e aceitando que seu fim está próximo. Duas irmãs sobreviventes se unem à luta, ajudando as forças especiais a resistir. Na floresta, Frank se envolve em mais uma briga, desta vez com o Tenente Rodrigo. Rodrigo questiona Frank sobre o paradeiro dos outros camaradas, mas Frank mente, dizendo que eles não sobreviveram e que a missão deve continuar. Rodrigo insiste em voltar para buscar os caídos, mas Frank o segura, afirmando que eles devem seguir em frente. Enquanto isso, o capitão e os outros continuam lutando, com Simon ainda vivo, mas insistindo para que o deixem para trás, sabendo que está condenado. Relutantemente, eles o abandonam. Frank, agora liderando parte da equipe, é avistado por uma gangue que rapidamente alerta seu chefe. Na estrada, Frank e seus companheiros encontram duas pessoas pedindo ajuda, mas sem hesitar, Frank as executa a sangue frio. O sargento Frederick, horrorizado, confronta Frank, mas é rapidamente dominado. Durante a briga, um membro da gangue atira em Frederick pelas costas, e no fogo cruzado que se segue, Frederick é morto com um tiro na cabeça. Enfurecido, Frank pega uma metralhadora e elimina vários membros da gangue, permitindo que a equipe escape para o laboratório com o Dr. Raines. No laboratório, os soldados se deparam com cobaias humanas, percebendo que o Dr. Raines foi o responsável pelo surto do vírus, realizando experimentos em prisioneiros. Frank, furioso, derruba o Dr. Raines no chão e começa a espancá-lo, sendo logo seguido por Rodrigo. Perry tenta intervir, lembrando-os de que ainda precisam do médico, mas Rodrigo o atinge violentamente, jogando-o contra uma mesa. Nesse momento, o capitão chega com dois soldados e dispara um tiro de advertência, ordenando que parem a luta. Confrontando Frank sobre sua traição, o capitão ouve de Frank que o general o colocou na equipe por considerá-lo um líder fraco. Em resposta, o capitão dá um soco no rosto de Frank, derrubando-o no chão. O capitão e Frank entram em um confronto físico, e desta vez o capitão leva a melhor. Rodrigo intervém para separar a luta, e o capitão eventualmente se acalma, ordenando que Frank seja preso. Em seguida, o capitão interroga o Dr. Raines, buscando informações sobre a origem do surto. O Dr. Raines revela que os militares ordenaram que ele desenvolvesse uma substância para aumentar a força física dos soldados, mas o experimento saiu do controle, resultando no surto zumbi. Ele também revela que a esposa do capitão foi uma das vítimas. Mais tarde, a sargento Kira confessa a Rodrigo que foi infectada durante a batalha, sabendo que se transformará em zumbi em breve. Rodrigo tenta acabar com seu sofrimento, mas em vez de atirar, ele a beija, aceitando que também será infectado. Enquanto isso, o capitão tenta convencer o Dr. Raines a ajudar a encontrar uma solução para salvar a humanidade. Kira e Rodrigo tentam fugir com o Dr. Raines, mas são interceptados pelo capitão. O Dr. Raines admite que não poderia salvá-los, mesmo que quisesse. De repente, a gangue embosca as forças especiais, mas elas conseguem escapar. No meio do caminho, Kira e Rodrigo são deixados para trás para aproveitarem seus últimos momentos juntos, em um parque temático, antes de sucumbirem à infecção. Um helicóptero militar chega para resgatar os sobreviventes. O Dr. Raines aproveita a oportunidade para entregar ao capitão um diário, dizendo que contém todas as respostas. Frank desarma o capitão, e o general, que estava a bordo, atira na cabeça do Dr. Raines, matando-o. Chocado, o capitão questiona o general sobre o porquê de matar o médico. O general revela que seu filho morreu por causa do surto, e que essa era sua vingança contra o Dr. Raines. Ele também confessa que nunca houve uma cura. Seu único objetivo era se vingar. O general então revela que chantageou Perry, que foi forçado a cooperar para garantir a segurança de seus pais, mantidos como reféns. Frank, ao perceber a traição do general, atira em um de seus homens, mas é baleado pelo general. Em um último ato de redenção, Frank se sacrifica para proteger o capitão e enfrentar os zumbis, mas acaba sendo dominado e morto. Com apenas 18 horas restantes antes da destruição das zonas de quarentena, o capitão confronta Perry batendo nele e o deixando para trás.
sobreviventes. No entanto, ele percebe que a garota que estava com eles tem uma marca de mordida no braço. Ao tentar atirar nela, ele falha e ambos são capturados pela gangue. Eles descobrem que a menina é filha do líder da gangue que morreu na prisão, e uma aliança é formada entre os soldados e a gangue para escapar da zona de quarentena. Enquanto aguardam, o capitão lê o diário do Dr. Rains e pergunta à garota se ela já foi mordida por zumbis antes. Ela confirma que sim, mas nunca se transformou, o que indica que ela é imune. O general entra em contato com o capitão, revelando que a menina, assim como seu pai, é uma das chaves para desenvolver uma cura. Eles chegam à fronteira e encontram Perry e outros sobreviventes. Perry, agora fortalecido por uma droga injetada pelo general, concorda em ajudar o capitão a cruzar a fronteira. O capitão explica que as zonas de quarentena serão bombardeadas em breve. A gangue se junta à batalha contra o enxame de zumbis na fronteira. Durante a luta, o capitão é mordido, mas continua lutando para salvar a menina. Ele entrega o diário para ela antes de se transformar em zumbi. No final, o capitão, agora um zumbi, tenta machucar a menina, mas ao vê-la, tem lembranças dos momentos que passaram juntos e hesita. Eles atravessam a fronteira, mas são interceptados pelo general, que ordena que todos sejam mortos. O capitão e o general entram em uma última luta, e o capitão finalmente derrota o general, mas Perry é forçado a matar o capitão zumbi. A menina consegue sair da zona de quarentena, enquanto o filme termina com uma cena do capitão segurando a mão de sua esposa morta.